Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos irmãos, irmãs, sintonizados conosco, nós queremos dar as boas-vindas, agradecer a audiência, porque estamos iniciando mais um programa Culto Cristão no Ar, que tem como finalidade incentivar os lares, as famílias, a realizar essa prática, que é o culto do Evangelho do Lar, mas também não é só o Evangelho do Lar, é ter o Evangelho, isto é, os ensinos de Jesus, em cada coração. Participando do programa de hoje, nossa companheira Rosana Vergatas, João Carlos, Jane Chantre e esse que vos fala, Lidiane Barreto. Lembrando também que nós estamos na semana do Carnaval, e Carnaval lembra dois grandes eventos do movimento espírita do estado do Rio de Janeiro. Um, que é o mais antigo, é a confraternização das mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro, que a gente sempre usa a sigla, COMERGE, que são realizados em 21 polos no estado, e o ENEF, Encontro da Família, que também em várias cidades, e aqui na capital do Rio de Janeiro, são vários bairros, vários grupos de ENEF, que são 72 ao todo. Então, procurem onde vocês moram o ENEF mais próximo. É só, qualquer dúvida, é só telefonar para o CERJ, que eles vão dar informação. No site do CERJ tem a relação dos núcleos com os endereços. Agora tudo é feito via internet. Então, mas se ligarem também, né? Então vamos ouvir a mensagem de hoje. Queridos irmãos, ouvintes, trabalhadores da nossa Rádio Rio de Janeiro, nos momentos iniciais do nosso programa Culto Cristão no Ar, vamos ler para nossa meditação do Livro da Esperança, a página intitulada Em Louvor da Prece. Pediste em oração a cura de doentes amados, e a morte apagou-lhes as pupilas, regelando-te o coração. Solicitaste o afastamento da prova, e o acidente ocorreu, esmagando-te as esperanças. Suplicaste a sustação da moléstia, e a doença chegou a infligir-te deformidade completa. Imploraste suprimentos materiais, e a carência te bate à porta. Mas, se não abandonares a prece, aliada ao exercício das boas obras, granjearás paciência e serenidade, entendendo, por fim, que a desencarnação foi socorro providencial, impedindo sofrimentos insuportáveis. Que o desastre se constituiu em medida de emergência, para evitar calamidades maiores. Que a mutilação física é defesa da própria alma contra quedas morais de sorgimento difícil e que as dificuldades da penúria são lições da vida, a fim de que a finança demasiada não se faça veneno ou explosivo nas tuas mãos. Da mesma forma, quando suplicaste perdão das próprias faltas à eterna justiça, não basta o pranto de compunção, é a postura da reverência. Após o reconhecimento dos compromissos que nos são debitados no livro do Espírito, continuamos tão aflitos e tão desditosos quanto antes. Contudo, se perseverarmos na prece, com o serviço das boas ações que nos atestam a corrigenda, a breve trecho
perceberemos que a lei nos restitui a tranquilidade e a libertação, com o ensejo de apagar as consequências de nossos erros, reintegrando-nos no respeito e na estima de todos aqueles que erigimos a condição de credores e adversários. Se guarda esse ou aquele problema de consciência, depois de haver rogado perdão à divina bondade, sob o pretexto de continuar no fogo invisível da inquietação, não te afaste da prece mesmo assim. Prossegue orando, fiel ao bem que te revele o Espírito renovado. A prece forma o campo do pensamento puro e toda construção respeitável começa na ideia nobre. Realmente, sem trabalho que o efetive, o mais belo plano é sempre um belo plano a perder-se. Não vale prometer sem cumprir. A oração, dentro da alma comprometida em lutas na sombra, assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. A presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, mostra sem alarde o serviço que se deve fazer. Jesus, nosso bom pastor, aqui estamos mais uma vez reunidos para, em breves momentos, ler e meditar no teu Evangelho, segundo as anotações de Allan Kardec, através dos ensinos dos Espíritos. Obrigado por essa oportunidade de trabalho, de estudo, de reflexão. Que cada lar aqui que nos acompanha também possa ser abençoado, que cada ouvinte tenha, de acordo com o seu merecimento, com o seu planejamento, as suas necessidades satisfeitas, sejam elas de equilíbrio material, espiritual, saúde, o que for necessário, Senhor. Vibramos por toda a humanidade, principalmente o nosso Rio de Janeiro, nesses dias que antecedem o Carnaval. E fica conosco, Senhor, que assim seja. Então nós estamos estudando no capítulo 27, já estamos chegando no final, né, deste livro, que segundo o nosso companheiro Cristiano Moreira, presidente lá da assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso, tá, que fica também na Ilha do Governador, ele sempre diz que o Evangelho é um presente de Deus. E realmente é, porque esse livro ele tem confortado muitos corações. Então nós vamos continuar o capítulo 27, que é Pedi e Obtereis, e o item de hoje é o 17 e o 18, que tem como subtítulo Preces Inteligíveis. Lembrando que essas preces inteligíveis, que nem todos conseguem compreender o conteúdo, né? Nós só queremos lembrar, só para regir, não estamos criticando, mas que durante muito tempo as missas eram todas em latim. Depois, com o progresso, eles mesmo observaram que as pessoas não entendiam o latim e passaram a fazer a missa no idioma de cada país, né? Então, a gente vê que o progresso sempre impulsiona as coisas para facilitar tudo, né? Então, diz aqui Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, itens 11, 14, 16 e 17. Se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe o fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá amém no fim da vossa ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis?
Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. Então a gente vê aqui já no início, Paulo recomendando que a prece fosse capaz de provocar essa ligação entre aquele que ora e as pessoas que estão ouvindo. Ele é bem claro aqui, né? Ele usa um termo aqui um pouco pesado, que era a característica de Paulo. Ele fala aqui em bárbaro, mas a gente sabe que a mensagem dele melhor mesmo é que a gente faça uma prece que possa ser entendida. Porque também não adianta falar uma prece em português e usar palavras que não são comuns. Tá? Que é um palavreado difícil. Exatamente, eu estava pensando nisso mesmo. Às vezes, dentro da própria língua portuguesa, a gente fala uma outra língua, né? A gente rebusca tanto. Né? E a gente vê que, por exemplo, a prece que Jesus nos legou, ela é extremamente simples. Né? Interessante que é um dos poucos trechos do Evangelho segundo o Espiritismo que utiliza uma carta de um apóstolo, né? E não um dos evangelhos propriamente ditos, né? Que é uma carta de Paulo, que ele está se baseando. Tem o que Paulo fala sobre a caridade, né? São os dois textos de Paulo. Agora, quando ele usa essa palavra bárbaro, é no sentido de estrangeiro, né? Que bárbaro também tem essa estrangeiro. Então, quando a gente fala em outra língua, é como se fôssemos um estrangeiro. Né? Não é quem comete barbaridade, é apenas um estrangeiro. Né? Exatamente. E aí tem um comentário de Allan Kardec sobre esse trecho que está lá na carta de Paulo aos Coríntios. A prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que não se compreende, porquanto o que não se compreende não pode tocar o coração. Ou seja, o nosso sentimento está ligado à nossa razão. Né? A gente muitas vezes tenta separar um do outro, né? Achando que o sentimento é uma coisa, a razão é outra, mas eles estão sempre ligados. Né? Então a gente precisa entender, né, para poder sentir. Né? São dois aspectos importantes que ele está colocando aqui. Né? Para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem não passam de amálgamas de palavras que nada dizem ao espírito. É aquela questão da compreensão, né? A gente não pode sentir o que não compreende. Para que a prece toque, preciso se torna que cada palavra desperte uma ideia, e desde que não seja entendida, nenhuma ideia poderá despertar. Será dita como simples fórmula, cuja virtude dependerá do maior ou do menor número de vezes que a repitam. Muitos oram por dever, alguns mesmo por obediência aos usos, pelo que se julgam quites, desde que tenham dito uma oração determinado número de vezes e em tal ou tal ordem. Deus vê o que se passa no fundo dos corações, lê o pensamento e percebe a sinceridade. Julgá-lo, pois, mais sensível à fórmula do que ao fundo é rebaixá-lo. Então a gente achar que Deus está mais preocupado com a forma com que nós rezamos, com as palavras que nós falamos, do que com o nosso sentimento, Kardec coloca aqui que é rebaixar esse ser supremo que é o nosso Pai de amor e de bondade. Lembrando que a prece, né, ela não tem nenhuma formalidade. A doutrina espírita é bem clara nisso. É importante que a gente esteja tentando fazer a sintonia com Deus. Quando a gente fala Deus, a gente pode estar falando de Jesus, nosso anjo da guarda, que eu lembro também que a maior parte dos espíritas tem convicção que existe um espírito, e segundo o livro do espírito, não é um espírito qualquer, é um espírito superior, que é o nosso anjo da guarda, que foi aquele espírito que aceitou essa tarefa de zelar pelo nosso bem-estar na presente encarnação, e nós pouco lembramos dele. A gente faz prece para muitos outros espíritos, esquece de pedir ao nosso anjo da guarda, que é que ele está mais próximo, e a tarefa dele é essa, né? É de nos ajudar. Então,
vamos lembrar mais do nosso anjo da guarda e orar por ele, né? E para ele também, para que a gente possa receber aquilo que a gente está necessitando. Não precisa ficar rebuscado, né? Porque muitas pessoas não gostam de orar, né? Por exemplo, quando a gente faz uma reunião e não tem ninguém assim, falar que a gente pergunta, né? Alguém quer fazer a prece? Todo mundo fica em silêncio, né? Pouca gente se oferece. E eu até costumo dizer, mas vem cá, quando a gente está procurando conversar com Deus, aí eu digo, Deus não é pai? Aí eu pergunto sempre às pessoas, quando você tinha ligação com o pai, né? Pai carnal, um pai biológico, você não falava com ele, tinha vergonha de falar com ele, tinha medo de falar com ele? Então por que ele tem esse preconceito, esse medo de falar com Deus? Qualquer palavra, qualquer pensamento, desde que a gente esteja nos ligando a Deus, a coisa vai dar certo. Com relação a essa questão das palavras, acho que a gente pode até colocar uma pequena exceção, porque, na verdade, os espíritos eles não têm idioma, né? Então, acho que quando existe uma sintonia de fato, de espírito para espírito, pode ser que haja uma compreensão. A gente tem nos Atos dos Apóstolos um evento chamado de Pentecostes, né? Que cada um falava na sua língua e todos entendiam. Então, provavelmente foi uma comunicação dessa de espírito para espírito, né? E eu lembro um fato interessante que aconteceu no 3º Congresso Espírita Mundial, que foi lá em Brasília, em 2007, comemoração aos 150 anos do Livro dos Espíritos, que foi convidada para fazer a prece final do evento a presidente da Federação Espírita do Paraguai. Ela fez a prece no idioma nativo, que era o Guarani, né? Foi a primeira vez que eu escutei alguém falando Guarani. Ela fez uma prece e ficou assim um ambiente tão bonito com aquela prece, né, que a gente não estava compreendendo as palavras, mas estava percebendo o amor, a sintonia que houve ali naquele momento, né? Então, mesmo sem entender, a gente conseguiu captar a vibração da prece que ela estava fazendo. E aconteceu um fato interessante comigo, né, que eu também estava lá presente, né, é que quando essa companheira fez a prece, né, eu me senti assim, no ar. Parece que eu levitei um pouco. A sensação que eu tive é que eu não sentia a poltrona que eu estava sentindo, né? Tal a grandeza da prece que ela fez num idioma que realmente a gente não entendia. Eu já ouvi dizer algumas vezes também, né, que às vezes a pessoa está com uma problemática muito grande, a cabeça muito dispersa, e a repetição da oração várias vezes faz com que a pessoa se concentre naquele momento em Deus, né? E a cabeça não fica dispersa nas problemáticas, ela fica ali concentrada naquelas palavras, mas o sentimento, que é o que é mais importante, está ligado a Deus, né? Então são situações que acho que também são válidas dentro das devidas proporções, né? E a exemplo também do que o senhor falou no culto anterior, né, sobre o Benedito, né, que ele só falava, Senhor, eu estou aqui. Ele não usava outras palavras, era uma oração simples, mas carregada de sentimento. Assim, a mesma coisa, né, a mesma proporção, maior, centrada várias vezes, né, mas centrada no sentimento de amor a Deus e de socorro, né, para que aquela situação seja resolvida, né? Então, eu acho que é válido também, né? Lógico. Se o sentimento tiver... O que importa é o sentimento das pessoas, né? Então, a gente observa, por exemplo, quando vou à igreja, né, assistir uma missa, né, que às vezes o padre fala uma frase e as pessoas repetem, né, ou repete uma outra parte que ela já sabe, né, aquela liturgia, né. E a gente vê que as pessoas fazem aquilo assim com o coração. Então, lógico, tem muita gente que vai à igreja poucas vezes, né, mas aqueles que vão sempre à igreja, os frequentadores mesmo, né, eles colaboram mesmo, que daquele coro, vamos assim dizer, né,
faz com que a comunhão de pensamentos. A prece fique bem mais fortalecida, como o João lembrou agora, né? Pela comunhão de pensamentos. Então, a gente aqui não está para criticar, só está, inclusive, para elogiar, né, essas pessoas que usam a oração. Porque quantos estão na Terra e nunca fizeram uma prece? Verdade. Então é importante que a gente lembre isso e, como foi muito bom a Jane lembrar aqui, né, a questão do Benedito, porque, eu não sei fazer uma prece. Lembra a prece do Benedito e repete, né? Deus, eu estou aqui. Então agora vamos ler o livro O Evangelho em Poesia segundo o Espiritismo, que é de diversos autores, mas essa poesia especificamente é de um irmão lá de Sergipe, né? O nome dele é Edson Magalhães Bastos Júnior. Nós já iniciamos essa poesia, vamos ler mais 3 estrofes dela, né? Porque é uma poesia bem grande. Ela é baseada no capítulo 27, Pedi e Obtereis, e o nome da poesia é a 27ª Estação. E diz assim: toda prece é qual rede ininterrupta, que interliga criação e criador. Terapia para toda e qualquer dor, seja leve, contínua ou abrupta. Desconstrói nossa tendência corrupta, superando o passado no presente. O instinto se faz menos pungente. Quando a prece é sincera ao coração, na balança do tempo põe a mão e constrói um futuro diferente. Na estação já se avista um relicário. Há 6 vencendo o determinismo, no roteiro que traz o Espiritismo. Conhecer o de fato necessário, a maldade o apagar do dicionário, caridade é remédio que faz ver, a inveja, a vingança e o maldizer. A ambição freia e morre desnutrida, e a antiga disputa é dissolvida, libertando o arbítrio para crescer. Nos momentos de dor e de suplício, quando o imã humano esmorece, mesmo quando a energia enfraquece, não se apaga da prece o benefício. É que nela tem outro artifício. A divina bondade tudo vê, busca a todos até o que não crê. Deus é misericórdia que fecunda, mesmo onde a desesperança inunda, o fluido celeste vem prover. E assim, Jesus, divino e amorável Mestre, aqui estamos, Senhor, ao final do nosso programa, para te agradecer a bênção de falar do teu Evangelho a todos aqueles que estão sintonizados conosco, quer sejam através do rádio, dos celulares, dos computadores, porque com a tecnologia, a Rádio Rio de Janeiro expandiu seu poder de chegar, inclusive, a países mais distantes. Abençoe, querido Mestre, a toda a humanidade, nesses dias em que as pessoas às vezes se entregam, Senhor, ao desvario, gastando energia desnecessária. Mas cada um está no seu degrau evolutivo e que possam, Senhor, aqueles que gostam de carnaval, brincar, sair nos blocos, nas escolas de samba, mas com pensamento, Senhor, apenas de divertir-se e contribuir para o brilhantismo deste evento, Senhor. Obrigado por tudo, abençoa todos os lares sintonizados conosco e que mais uma vez te peço, Senhor, estende a tua paz a toda a humanidade. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.